Zelensky reitera a perspectiva da paz pelo uso da força. Hoje é dia 7 de novembro de 2024, nós temos um evento da cúpula da União Europeia que ocorre na Hungria. Estão presentes os 27 países da União Europeia, mais 20 outros convidados. E o que chama a atenção é justamente a perspectiva do Zelensky em reiterar uma perspectiva de Mike Pompeo, inclusive ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, do governo Trump de 2016, né, sobre a paz pelo uso da força, a paz através da força e coisa do gênero. Donald Trump foi eleito, conforme nós observamos, e no primeiro diálogo ali entre Donald Trump e Zelensky, nós tivemos este assunto vindo à tona. Em outras palavras, nós temos o Zelensky fazendo um pedido para o Donald Trump por mais armas, por mais armamentos e, claro, armamentos de porte mais significativo e, claro, os mísseis de longo alcance. Ou seja, o Zelensky não desistiu da ideia de que é necessário mais força para vencer a Rússia, mesmo que seja através dos mísseis de longo alcance aí dos países ocidentais para a Ucrânia. Então, vamos observar qual que será a resposta dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, em relação à Ucrânia e o seu pedido para mais força contra a Rússia para que haja paz. A concepção é de que, se a Ucrânia tiver mais força, ela equilibra, eventualmente a Rússia chegaria à negociação. Esta é a perspectiva. Agora, dará certo? Realmente a Rússia vai ceder ou vai apostar mais firme ainda na questão militar? É difícil de nós sabermos. De qualquer maneira, esse é o assunto mais importante hoje, quando nós pensamos na guerra entre Rússia e Ucrânia, eleição dos Estados Unidos e os desdobramentos dessas cúpulas e das políticas e dos debates, no caso, entre o governo americano e o governo da Ucrânia. Então, conforme nós observamos na fotografia, inclusive aí temos Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria. Nós temos, conforme eu mencionei, uma cúpula da União Europeia que ocorre hoje na Hungria, na capital húngara, que é a cidade de Budapeste, que é belíssima, né? Convenhamos. E aí nós temos Zelensky ao lado do Viktor Orbán, e de certa maneira nós temos também que mencionar que Zelensky e Viktor Orbán são compreendidos por muitos como rivais, né, dentro dessa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque boa parte da resistência à União Europeia em apoiar a Ucrânia contra a Rússia na guerra vem deste cidadão aí, o Viktor Orbán, que é compreendido também por outros como uma espécie de aliado do Putin dentro da União Europeia e assim por diante, né? Mas, apesar disso, que vão falar por aí, enfim, do Viktor Orbán, uma coisa é certa: Viktor Orbán é a única personalidade política dentro da Europa que conversou com Putin, conversou com Xi Jinping, conversou com Zelensky, conversou com Biden e o Trump na mesma semana, basicamente. Ou seja, assim quando o Viktor Orbán se transformou ali no presidente da União Europeia, conforme nós analisamos aqui no nosso canal, ele viajou para a Ucrânia, viajou para a Rússia, viajou para a China e depois para os Estados Unidos, e debateu com esses líderes todos, a fim de tentar costurar um caminho para a paz que não veio, infelizmente. Isto faz aí 2 meses, não é? Umas 8 semanas, 10 semanas, não é? Nós tivemos estas viagens aí do Viktor Orbán a fim de tentar costurar algum mecanismo para que houvesse um cessar-fogo, pelo menos, mas por enquanto não avançou, tudo bem? Aliás, inclusive dentro da União Europeia, a Ursula von der Leyen fez críticas bem pesadas contra o Viktor Orbán naquele contexto, porque ele não falaria em nome da Europa e assim por diante, né? Então quem fala, né? A Ursula von der Leyen também é presidente de outra, porque a União Europeia tem ali 6 órgãos importantes, ok? Instituições, não é? A Ursula von der Leyen é presidente da Comissão Europeia e, por sua vez, ela também representa a União Europeia, mas ela não foi capaz de dialogar com o Putin, ela não foi capaz de dialogar com a China, tá? Para que houvesse algum meio para que tivéssemos paz. Tudo bem? Esse é um ponto importante.
Mas aí vão dizer, não, a União Europeia não tem que conversar com o Putin nem com a China. É verdade, pode ser, mas então por que a Ucrânia não é de fato, certo, parte da União Europeia? Tudo bem? E o Zelensky o tempo todo critica, de que não, falam que vão dar ajuda e a ajuda não vem, né? Ou não vem como dizem que viria. Então fica aí a nossa reflexão, que vão achar que é um argumento Rousseff, né? Não é verdade, gente. O mundo é mais complexo do que, certo, um binômio, enfim, certo? De qualquer maneira, temos aí esta cúpula que reuniu, inclusive, lideranças do mundo todo, né? Do mundo todo, assim, de 40 países, pelo menos. E aí, o discurso do Zelensky falando a respeito da paz por meio da força, certo? É algo bem curioso isso. E a pauta da União Europeia reunida, em boa parte, além da questão da Ucrânia, enfim, envolve a eleição de Donald Trump, porque é o principal país do mundo, pelo menos no Ocidente, certo? E o que o Donald Trump fizer vai ter impacto na Europa como um todo, na OTAN e assim por diante. E, inclusive, o Mark Rutte, que é o atual representante máximo da OTAN, declarou que a Rússia e a Coreia do Norte, em sua aliança, também é uma ameaça aos Estados Unidos. Tudo bem? Então nós temos a posição bem clara da OTAN de que os Estados Unidos também vão sofrer ameaças, ou melhor, estarão sujeitos a essa ameaça de aliança entre Rússia e Coreia do Norte, por causa justamente que uma das coisas que a Rússia faz é justamente fornecer, não é, tecnologia militar para a Coreia do Norte, em especial ali tecnologia que se refere à questão de satélites e assim por diante, que pode dar um salto bem considerável para a indústria de guerra da Coreia do Norte, enfim, tudo bem? Então o Mark Rutte, secretário aí da OTAN, diz que está ansioso para discutir com o Donald Trump o fator Coreia do Norte, que nós vimos uma aproximação e uma aliança cada vez mais sólida entre a Coreia do Norte e a Rússia, e até aquela acusação de que os soldados norte-coreanos estão lutando na guerra já na região de Kursk contra os ucranianos, tudo bem? E a resposta não veio ainda do Ocidente. Virá? Você acha que o Ocidente vai dar uma resposta militar em relação à Coreia do Norte porque ela luta na guerra agora ao lado da Rússia? Fica aí a pergunta. Bem, Donald Trump então tem no horizonte essas instituições pensando o modo como vão lidar com Donald Trump, não é? Porque aquela discussão que o Trump conforme nós falamos, né, isolacionista e não vai dar crédito e importância à OTAN nem à União Europeia, e esses países gostariam de demonstrar uma certa união, mas não é bem isso, né? O Donald Trump nunca quis acabar necessariamente com a União Europeia, ele cobrou que os países também pagassem impostos, não é? Conforme o imposto ali, os 2%, 2,5% para manutenção das despesas militares da OTAN, por exemplo. A reunião em Budapeste, conforme eu menciono, hoje é dia 7 de novembro, tudo bom? E essa reunião ocorre no contexto, no âmbito da Comunidade Política Europeia, certo? A discussão no horizonte, em especial ligada a Donald Trump, o novo e próximo governo dos Estados Unidos. Quando olhamos no fronte de guerra, nós não temos muitos avanços, as disputas em Kursk continuam, infiltrações ou tentativa, no caso da Ucrânia, de chegar a Korinevo, a Rússia buscando tomar e consolidar o domínio na região de Lyubinovka, conforme nós sabemos, na região de Kursk. Um pequeno avanço por parte da Ucrânia na região de Rybok, no território de Kharkiv. Rybok fica a oeste e Kupiansk fica a leste, tudo bem? A Rússia busca avançar ao mesmo tempo na região de Kupiansk, certo? Conforme nós sabemos. E no fronte de guerra, a força militar russa tentando avançar na região de Donetsk, conforme sabemos, a tentativa russa de chegar até o território da cidade de Pokrovsk, que certamente, se a Rússia chegar ali, será um ganho tático bem considerável no contexto de toda a guerra. Mas é isso, pessoal, vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero, você deixa o like, se inscreva no canal, conheça a nossa comunidade geopolítica, o link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada, venha estudar com a gente, ok? Venha fazer parte de uma comunidade de estudos onde você vai entender sobre a geografia, sobre a história, sobre as questões políticas, para ter uma dimensão muito mais aprofundada sobre tudo o que acontece na política global.
Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.